Vamos então abrir o nosso módulo principal. Que é o módulo de cadastros. Ok, então aqui no módulo de cadastros eu tenho os cadastros em si, tenho o controle de acessos e tenho aqui agora uma aba chamada outros módulos, né? Então os outros módulos você vai colocar aqui, tá? Eu inseri aqui o módulo de vendas. Esse módulo de vendas, ele é uma action comum, tá? Que outros módulos vendas. Então você vai criando aqui as actions, normalmente vai arrastando as actions para cá, tá? O segredo é o que fará esse botão, né? Essa action aí de vendas, tá? Veja o que é que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho uma variável parâmetros, né? Onde os parâmetros que eu vou carregar nessa variável é o login e a senha do usuário, tá? A variável sessão, ela está no formulário base, ok? É uma propriedade do formulário base. Essa variável é setada assim que o usuário ele loga na aplicação. O formulário de menu, ele herda do formulário base, logo ele tem acesso à sessão, né, que me dá aí um objeto usuário, e o objeto usuário tem o login e tem a senha, tá? Então esses são os parâmetros que eu vou utilizar. Eu vou usar o shell execute, né? Você viu que lá no outro exemplo eu usei o inexec, tá? Mas o shell execute ele tem aqui um dos parâmetros que eu posso passar para ele é exatamente parâmetros, né? Veja aqui, ó, tá? Nessa opção aqui é que eu passo os parâmetros para o shell execute, tá? Então aqui ele tem um handle, né? Nós temos aqui o comando open, temos o programa que nós queremos executar. Aqui eu coloquei o caminho direto, mas é evidente que você vai tratar isso daí para pegar o módulo onde ele estiver instalado. A ideia é que todos os executáveis eles fiquem numa mesma pasta, tá? Então provavelmente você vai chamar isso diretamente assim, certo? E aqui nós passamos os parâmetros, né? Então nós vamos chamar o T2TI vendas.exe, passando o login do usuário e a senha como parâmetros, tá certo? E aí eu peço para ele me mostrar o programa, tá? Você pode dar uma olhada na internet mais sobre esse shell execute para entender plenamente aqui quais são todos os parâmetros que eu estou utilizando. Perfeito. Se ocorrer algum problema, eu exibo a mensagem erro ao executar o módulo. Erro no sistema, tá? Muito bem. Bom, essa action, a action venda, ela tem aqui uma anotação componente description, tá? E essa anotação vai fazer com que essa action apareça aqui no meu controle de acessos, tá? Então se eu executar aqui a aplicação, só pode funcionar evidentemente se o servidor estiver rodando, né? Então vamos colocar o servidor para rodar. Pronto. Agora vamos executar aqui a aplicação. Aí está. Então aqui no controle de acessos, em papel, eu tenho aqui o papel administrador, tá? E aqui em menu, eu tenho acesso ao módulo vendas. Veja que esse acesso ao módulo vendas ele está habilitado. É por isso mesmo que o módulo vendas está aparecendo aqui. Tranquilo? Se eu abrir o meu banco de dados, só para você compreender como é que as tabelas elas estão armazenando essa informação.
eu tenho uma tabela chamada função, onde eu tenho todas as possíveis funções do sistema que tem o controle de acesso. Função, vamos procurar, aqui está, função. Então aqui estão todas as minhas funções. Olha, eu tenho aqui o nome e o formulário daquela função. Então o botão inserir do NCM. Tem o botão, aqui são as ações em si, né? Botão inserir de novo no almoxarifado, botão alterar no almoxarifado, botão excluir no almoxarifado. E o formulário almoxarifado? O formulário almoxarifado, a action dele vai estar aqui, ó, action almoxarifado. Certo? Que pertence ao formulário F-menu. Então lá no F-menu, eu também tenho a action vendas, tá? No formulário F-menu, tenho a action vendas, ok? O ID dessa função é 169. Lá em papel função, na tabela papel função, a função 169, aqui está, ela está habilitada para o papel 1. E quem é o papel 1? É o papel de administrador. Ou seja, se um usuário tem papel de administrador e logou no sistema, logo ele terá acesso à função 169. E a função 169 é aquela action que permite que eu chame o módulo de vendas, tá? Então, se eu clicar aqui em vendas, logo ele me chama o módulo de vendas que me pediu o usuário e a senha. O módulo de vendas aqui está me pedindo o usuário e a senha porque eu tenho ainda que executar a programação dentro desse módulo para funcionar a minha integração, tá? Da mesma forma como eu fiz lá naquele Project 2. Ok? Então se de repente você vier aqui na 169 e colocar habilitado não, é evidente que você não vai fazer isso direto no banco de dados, né? Vai fazer através aqui do controle de acesso. Quando você executar novamente a aplicação, não será possível o usuário utilizar o módulo de vendas. Tá certo? Vamos voltar para habilitado sim. Prontinho. Perfeito. Agora deixa eu abrir o módulo de vendas. E aqui no módulo de vendas, no onCreate desse formulário, será que eu faço alguma coisa no onCreate dele? Opa! Create, aí, form create. No form create eu chamo do login, né? Primeira coisa que eu faço. Então vamos observar essa do login. Aqui está. Comentei, tá? Então eu vou descomentar, que é para nós utilizarmos isso daqui. Bom, o que é que vai acontecer aqui? A primeira coisa que eu vou verificar é se o parâmetro 1 está vazio. Se tiver vazio, o usuário está tentando acessar a aplicação sem ser através da minha aplicação principal, lá do cadastros base, tá? Então já vou mandar a mensagem, ó, você não tem acesso para executar a aplicação application.terminate. Senão, eu crio o formulário de login. No edit login.txt eu ponho o primeiro parâmetro. No edit senha.txt eu ponho o segundo parâmetro e eu forço o clique no botão confirma. Tranquilo? Então eu estou passando os dados para essa aplicação e já estou logando nela, tá? Vamos ver se isso funciona. Eu vou executar a aplicação e evidentemente que vai dizer que eu não tenho acesso para executar a aplicação, né? Então mesmo que esse executável esteja lá, T2TRP vendas, quando o usuário tentar entrar, ele não consegue. Ok? Só tem uma forma de ele entrar nessa aplicação. É se ele vier
através dos cadastros e chamar aqui o módulo de vendas. Nesse momento eu estou passando lá para o módulo de vendas o login e a senha dele. Ele me apresentou a janela de login. Aqui está, essa janela de login do módulo de vendas. E aí eu entrei. Mas essa janela de login não é para aparecer, tá? Tem alguma coisa aqui estranha ainda. Como é que é para funcionar? Nós temos que chamar o módulo de vendas e ele entrar diretamente no módulo sem passar pela janela de login. Tá certo? Então vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Problema aqui, ó. Não precisa executar o formulário, né? Então vamos executar novamente aqui para compilar a aplicação. Diz que nós não temos acesso. Vamos executar o cadastro base. Pronto. Outros módulos, vendas. E está aí o módulo de vendas aberto. Pronto para ser utilizado. Ok? Muito bem. Bom. Funciona dessa forma aí, né? Como nós vimos, tá? Só que tem um problema. Essa forma de nós atribuirmos aqui os acessos vai funcionar aqui, ó, tá? E esse controle de acessos aqui, ele é concedido ao administrador da empresa, né? Então ele vai dar acesso a essas ações que são os formulários locais aqui, não é isso? No entanto, o próprio administrador da empresa não teria acesso ao módulo de vendas, pois aquela empresa não comprou esse módulo de vendas, tá? Então, a solução, a ideia que vem à mente, primeiramente, é você criar uma outra estrutura aqui para controlar esses acessos aos demais módulos, tá? Mas criar uma outra estrutura no banco de dados não tem muito sentido, né? Talvez a melhor ideia é você fazer o que nós fizemos no PAF-ACF, tá? Você criptografa os dados no arquivo ini, em um arquivo ini, né? E você carrega esses dados do arquivo ini, tá? Como assim? Vou mostrar para vocês exatamente como é que isso funciona.